Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Regioscast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, participantes. Bom pessoal, antes da gente começar aquele início que a gente sempre fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, principalmente os outros Regioscasts que vão sair, para você poder estar acompanhando as outras informações que a Regios está divulgando também. Bom, hoje a gente vai estar falando já dos números de março, né? Isso. Que já é um spoiler aí, que só tem notícia boa. É verdade. Né, Sandro? E, inclusive, ele já está publicado, né? Esses dados já foram publicados lá no nosso site, né? No regis.org.br, tem um campinho lá no Regis de Números, onde você acompanha, né, os dados mais detalhados do seu plano. Você vê plano por plano, né? As informações detalhadas, os números, a rentabilidade, tudo mais, as metas. E aqui você escuta os comentários com a gente. Mas antes disso, vamos falar de cenário? Vamos falar de como é que cenário, foi tudo isso aí no mês de março? Exatamente. Bom, o mês de março, ele começou, foi um mês que também teve muita, digamos assim, discussão no âmbito interno, né, no Brasil, né? O Brasil está tendo um debate muito acalorado com relação à taxa de juros, né? Nós temos uma situação fiscal que ainda está em processo de segmento de discussão no âmbito do Congresso, né? O governo já está no mês de abril, né? Vai falar de março, mas já estamos no mês de abril, né? E no mês de abril o governo já entregou um novo arcabouço fiscal, e aí nesse arcabouço certamente isso vai gerar algumas discussões no Congresso, e aí sim vamos ter aí talvez um novo direcionamento principalmente com relação à questão do crescimento da dívida e o crescimento das despesas públicas, né? Que de certa forma influenciam a toda a política monetária, né? Inflação, juros, etc. no Brasil, né? Então nós tivemos no mês de março uma inflação um pouco menor que a do mês de fevereiro, né? Ela fechou o mês de março em 0,71%, né? E aí com isso a taxa de inflação acumulada, considerando o horizonte de 12 meses, né? Considerando até o mês de março, está em 4,65, uma inflação menor do que a que foi verificada nos últimos 12 meses, considerando a referência a fevereiro. Ou seja, já temos uma inflação dentro do teto da meta, né, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é muito positivo e relevante. Sinal que o mercado está caminhando para onde realmente deveria estar. Isso, né? Exatamente. Então, assim, pelo menos já... O problema todo é que é uma linguagem que se utiliza muito na economia, o problema é o núcleo da inflação do Brasil, que ainda está rodando acima da meta. E esse talvez seja um dos principais motivos que fizeram com que o Banco Central mantivesse a taxa de juros Selic em 13,75 no mês de março. Né? Então, não houve uma sinalização, digamos assim, na ata do Comitê de Política Monetária, houve uma sinalização de que existem perspectivas positivas, principalmente com relação ao novo arcabouço fiscal, mas ele não sinalizou em absolutamente uma redução. A Bolsa de Valores fechou em baixa, né, de 2,91%, né, fechou em 101.882 pontos, o dólar caiu, né, a 2,91, né, a 5,06, chegou até a bater, agora no início de abril, né, ficou até abaixo dos 5, né, mas já voltou para algo em torno desse padrão. Bastante, né, até por conta da questão dos juros, né, os juros, de certa forma, ele altera a dinâmica de vários setores, né, como a Bolsa de Valores e principalmente com o dólar também. Né? Impacta diretamente o mercado. Né? Totalmente. As reservas internacionais do Brasil subiram, né, 3,98, né? O resultado primário do Brasil já em relação, ainda não soltaram o mês de março, mas o mês de fevereiro já caiu para 0,9%, né? Ela estava mais de 1%, já caiu 0,9%, e já sabemos, já com uma perspectiva de que esse número vai ficar negativo no final do ano. E a dívida bruta do setor público fechou um mês de março em 73%. Com relação às expectativas de mercado, que isso é um dado importante, a inflação esperada para o mês de abril vai ser bem menor do que a de março, 0,57%, o que é muito bom. Isso é sinal de que realmente você está tendo um comportamento da inflação dentro da... Estável. E está estável, está trazendo ela mais para próximo da meta, né, da meta do
Conselho Monetário Nacional. O IPCA de maio também está sendo projetado pelo mercado, assim como o de abril, em 0,40, o que é também muito positivo, o que vai trazer, pelo menos no primeiro semestre, uma queda bastante acentuada da trajetória da taxa de inflação. No entanto, as expectativas do mercado, né, no último relatório Focus, apresentaram uma mudança de humor do mercado com relação ao fechamento do ano. Ele está apontando um aumento para 6,01, que daria uma taxa de juros, uma taxa de inflação ainda acima da meta do Conselho Monetário Nacional, que o teto da meta é 4,75. Então isso é que preocupa, né? Porque a inflação no curto prazo parece estar diminuindo de velocidade, mas há uma expectativa de aumento no segundo semestre, o que vai trazer essa taxa para 6,01. Que é o maior desafio, né, Sandro? Tentar segurar a inflação para não impactar ainda mais. Exatamente. Né? Então, por isso é que o mercado está esperando uma queda da taxa Selic para o final do ano, aponta-se para 12,50, né, uma queda maior do que a queda que se esperava há 4 semanas atrás, o que é muito positivo, mas ainda com uma taxa de juro real muito alta, dado a essa questão do aumento das expectativas inflacionárias para o final do ano. Né? O resultado primário negativo, né, como se espera, né, fechar o ano com um resultado primário negativo em 1%, e a dívida líquida do setor público deve fechar em torno de 61%. O ponto positivo, Geise, é que o que acontece? As taxas das NTNBs que atingiram o seu ápice em janeiro, eles começaram um movimento de queda, né? Isso nós já até colocamos nos últimos Registcast, né? Então já tivemos um movimento de queda dessas taxas das NTNBs em fevereiro, em março, e a perspectiva também para o mês de abril também é de queda. Isso vai beneficiar bastante as carteiras dos planos. Já beneficiou, né? Porque nós entregamos bons resultados agora no mês de março. Então é sempre importante. Tem notícia muito boa chegando, notícias boas aí para nós anunciarmos para cada um dos planos. Né? Então, essa queda no caso da taxa de juros, como nós já estamos comprados com uma carteira bem formada, no caso, nós temos aí, isso deve refletir positivamente na nossa carteira. Né? Refletiu positivamente no mês de março e deve continuar refletindo positivamente no mês de abril. Muito bom, deu para ver que o cenário mexeu bastante. Né, no mês de março e influenciou, né, positivamente os nossos planos. É isso aí. Então, se você quer continuar, né, saber um pouquinho mais agora, detalhadamente sobre o seu plano, depois, né, dessa apresentação aqui do cenário, continua aqui com a gente. Bom, os participantes do CD2, a gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre o plano aí, como é que foi no mês de março. Conta pra gente, Sandro. Só notícia boa no mês de março, só notícia boa. O mês de março também foi muito positivo, né? Assim como aconteceu nos demais planos, no CD02 também nós tivemos um desempenho muito positivo, né, de 131% em relação ao referencial de IPCA mais 4, né? O plano rendeu 1,64% no mês, né? Então isso é muito positivo, né? Foi um resultado bem positivo. Isso ajudou também o plano a também cumprir com a rentabilidade do ano e também no acumulado dos últimos 12 meses. Né? No ano está em 131% de desempenho e nos últimos 12 meses 116%. Né? Então, um desempenho bastante positivo no plano CD02. Né? Esse plano praticamente só tem renda fixa, né? 95% dos recursos estão em renda fixa. Sim. Que corresponde hoje a quase 76 milhões de reais, com uma carteira também desses 75 milhões, 61 milhões são títulos públicos federais, boa parte deles marcados ao mercado, mas com uma taxa média de 4,90, né, bem acima do referencial do plano PPCA mais 4. Né? Então, esse também é um plano que a gente chama de plano de tiro curto, né? Que nós temos que ter papéis mais curtos mesmo, né? Mais posição em renda fixa e papéis digamos assim, de duration mais curta. Mas o que aconteceu com base naquilo que nós explicamos no cenário econômico, né, com a queda nas taxas de juros das NTNBs, principalmente, nós colhemos bons resultados no mês de março para o plano CD02, o que nos dá
uma perspectiva bastante positiva. E aí, né, eu acho que era bom a gente sempre mencionar a questão, além do resultado positivo, né, lembrar que o BRB está lançando, né, um plano de demissão incentivada, né, para os seus empregados. Sim. E aí tem muita gente do plano CD02 que ainda não sabe o que fazer com esse dinheiro, né? De repente transformar em benefício, ou resgatar e tudo mais. Nós, inclusive, estamos dando aquela dica de sempre, né? Considere a possibilidade de repente, fazer a portabilidade desses recursos para o Brasil Breve, né? Que também está rendendo muito bem, né? E dá uma perspectiva de você programar o recebimento do benefício por um prazo maior, porque no caso do CD02, o prazo máximo de recebimento é de 8 anos, né? E com o Brasileirão você consegue prolongar esse Você consegue esticar e tudo mais, né? E ele tem as mesmas facilidades que o CD02, mas tendo esse grande benefício que é você poder esticar esse prazo de recebimento. E aquela vantagem adicional, né? Se, por exemplo, você vier a faltar durante o curso do período de recebimento, esse recurso vai para os seus familiares cadastrados, né? Isso é muito importante também, até como um mecanismo de, por exemplo, de transferência de riqueza, né? Que eles chamam porque ele não transita em inventário, né? O recurso do plano não transita em inventário. E não tem a limitação do BD01, por exemplo. No BD01 você só pode ter filhos menores como beneficiários, né? Filhos menores ou cônjuge, né? Então, que é pensionista. No caso do CD02, se você vier a faltar, o recurso que sobrar do plano, ele vai para quem ele indicar. De repente, ele pode ter filhos maiores de idade, ele pode direcionar esse recurso para os filhos maiores de idade. Por exemplo, no meu caso, meu CD02 eu coloco, e tanto no Brasília Prévia, eu direciono para os meus filhos, que são maiores de idade, né? Então, assim, se por um acaso acontecer alguma coisa comigo, os meus filhos recebem esses recursos, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas começarem a olhar isso, porque é um instrumento interessante, né, de sucessão bem interessante, que é muito utilizado, por exemplo, pelos grandes empresários, pelas famílias mais ricas, né, que é utilizar plano de previdência como instrumento de sucessão. E é até legal, se você está falando, abordar, né, esse ponto também. E bom a gente reforçar aqui o tanto que é importante a pessoa fazer o seu recadastramento, né? Atualizar seus dados exatamente por essa parte do beneficiário. Então, se caso aconteça alguma coisa, você está com os dados atualizados, você consegue garantir ali, né, o repasse daquele valor para a pessoa que você indicar. Então é sempre bom deixar atualizado aqui com a Regios os seus dados. Exatamente, a Regios, o que acontece? Ela até por uma obrigação estabelecida em regulamento, ele tem 30 dias para pagar. Então a pessoa não fica desamparada, né? Se a pessoa tiver um filho, um cônjuge, por exemplo, né, e estiver cadastrado tudo certinho, né, o cadastro estiver atualizado, ela vai receber em 30 dias, recebe o recurso lá em forma de pecúlio, sem pagamento de imposto, né? Só que o dado tem que estar atualizado. Só que o dado tem que estar atualizado, exatamente. Então, se você que não atualizou, vai lá e atualiza, fala com o pessoal da nossa área comercial, ou pelo site, pelo portal, né, do participante, você consegue entrar e atualizar os dados lá. Mesmo que não tenha nada para atualizar, avisa que aqueles dados estão ok, que a gente consegue, né, aqui dentro, manter o seu cadastro ali, né, bem ativo, né, e atualizado também. É isso aí. Bom, Sandra, a gente falou aí do plano CD2, você já deu a dica do Brasília Prévia, que eu até convido você, tá? Se você que está com dúvidas, vou ou não vou, comando para o Brasília Prévia ou não, aqui no nosso YouTube tem no canal, a gente separa por plano, né? Então tem um vídeo do Brasília Prévia específico também, então você pode acompanhar a rentabilidade do plano, para você ver que o Brasília Prévia é um plano muito bom, né? Que tem, né, tido bons resultados, então é legal você poder já analisar e poder ver essa possibilidade da portabilidade para o Brasília Prévia. Exatamente. Bom, a gente encerra aqui, né, o mês de março com só notícia boa, né? Exatamente. Obrigada aí pelos esclarecimentos. E a gente agradece a você que está aqui com a gente, né? Continua acompanhando nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, nosso YouTube. Não se esqueça de ativar o sininho, curtir o vídeo também, para você não perder nenhuma informação nossa. E a gente se vê no mês que vem. Obrigada e até a próxima. Até logo.